paz, amadas. Glória a Deus. Que bênção você está aí conosco. Glória a Deus por cada uma de vocês. O Senhor quer mais uma vez falar conosco nesta noite. O Senhor mais uma vez Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais. E Ele quer que você lembre que Ele tem muito a fazer na sua vida ainda. Muito ainda o Senhor tem a acrescentar sobre a sua vida. Muito ainda o Senhor tem a que te ensinar, a nos ensinar a sermos mulheres segundo o querer dEle, segundo o governo dEle, segundo o domínio dEle. E eu gostaria que você estivesse disposta a se entregar, mesmo na sua casa, talvez no trânsito, aonde você estiver, que você se entregue a Ele, se entregue à palavra dEle, se entregue à adoração a Ele, porque tudo por Ele, vem dEle e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e através dEle e para a glória do nome dEle é que nós estamos aqui reunidas nesta noite para lembrar que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o nosso Redentor, que Ele vive, que Ele reina para sempre, para toda a eternidade, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós vamos adorá-lo em espírito e verdade. Nós vamos aprender com o nosso Mestre nesta noite. Aleluia. Você que está aí, eu queria que você se sentisse mais que bem-vinda nesta live que o Senhor preparou apenas para mulheres. Mulheres que querem aprender da palavra. Mulheres que querem ser cada dia mais virtuosas, porque a virtude de Cristo está em nós. Por isso nós somos virtuosas. E eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, no nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor possa visitar, Senhor, cada lar nesta noite, Senhor, que está conosco agora, Senhor, em comunhão, em adoração a Ti, porque a Tua palavra diz que quando estiver dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Então o Senhor se faz presente, Senhor, através desta live, em cada casa, em cada lar. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor possa visitar cada mulher nesta noite, Senhor. Visita cada mulher nesta noite, Senhor. Amplia, Senhor, a nossa visão celestial. Amplia, Senhor, a nossa visão do reino. No nome de Jesus, Senhor, nos desperta nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria que você que é da Igreja Apostólica Restauração de Vida, seja muito bem-vinda. Você que é da Igreja Somos Um, você que é da Igreja Nasci para Deus, você que é da Católica ou Espírita, também é muito bem-vinda. Você que é da comunidade Cristã Casa, você que é da comunidade Batista do Jardim Eliana, e como nossas irmãs aqui, a Clécia e a Valéria, da Igreja Batista do Jardim Orion, sejam muito bem-vindas no nome de Jesus, e todas as outras igrejas que eu não mencionei aqui, e também, é claro, a Igreja Batista Vinde Adoremos, vocês que estão aí, sejam todas bem-vindas. Você que é de outra religião também é muito bem-vinda. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E você está aqui para aprender conosco também sobre a palavra, sobre o caminho que é único, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esteja conosco, abre o teu coração e nós vamos louvar mais uma vez
E se existe alguma irmã que ainda está fazendo um curso que não conseguiu se conectar, ajude ela, por favor. Chame mais as irmãs, talvez que estejam ainda faltando, durante o louvor, e também se conecte ao Pai. Também quero falar sobre a André, que está falando aqui da Igreja Plenitude do Trono de Deus. Você também é muito bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Rei da Glória. Ele é a estrela da manhã.
Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. E eu já estou com a nossa camiseta do Mulheron. Não sei se você consegue ver aí. Há exatamente 11 meses nós começamos o Mulheron. Nós começamos inicialmente só por lives, não existia apostila. E o Senhor colocou uma direção no meu coração de estar ministrando só mulheres, de acordo com uma profecia que foi dita a mim em 2019, que o Senhor iria me colocar a ensinar mulheres. E eu não sabia como, mas eu aguardei e o Senhor foi dando estratégias, o Senhor foi falando ao meu coração. E o Mulheron nasceu na pandemia, há 11 meses atrás. E nós fizemos algumas lives, não existia o curso ainda, era apenas lives. Mulheron significa mulheres ligadas em Jesus, mulheres ligadas no reino. E aí, com o mês de Mulheron online, eu tive o Covid-19, fiquei internada 6 dias, 2 deles eu fiquei na UTI. Muitas pessoas achavam que eu não ia voltar. Mas o Senhor lá na UTI, o Senhor falou assim para mim: eu não vou te levar. Muitas coisas ainda vou fazer através da sua vida para a glória do meu nome. E eu pedi para o Senhor me curar e Ele me curou do Covid. E eu voltando da UTI, o Senhor falou assim para mim: agora você vai escrever. O Mulheron não vai ficar só nas lives, vai ser um curso. Eu comecei a pedir discernimento para o Senhor e Ele começou a derramar algumas coisas e eu comecei a escrever esse curso, essa apostila que está com vocês agora. Esse curso ele começou em agosto do ano passado, 2020, e agora já são quase 80 mulheres que já fizeram esse curso. Presencialmente foram 60 e poucas e agora quase 40 mulheres fazendo online. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque você, amada preciosa, o Senhor separou isso para você. Não é apenas um cursinho, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que Ele quer que nós sejamos mais profundas, mais enraizadas na palavra, cada dia mais. E Ele separou esse tempinho para mim e para você, estarmos aprendendo dele. Amém? Glória a Deus. E se Deus permitir, no mês que vem nós vamos estar no nível 2. Para todas aquelas que fizeram o nível 1, nós vamos ter também o nível 2. Amém? Glória a Deus por isso. Você que está aí no nível 1, que quiser fazer o nível 2, você já está mais que convidada. Amém? Glória a Deus. E eu queria, antes de começar, eu gostaria de saudar cada uma de vocês que estão nessa turma, a turma 6. E eu tenho o privilégio dessa turma, além de ser um privilégio de estar com vocês, ainda está nessa turma a minha mãe, a minha sogra e a minha cunhada. Então eu queria prestigiá-las também, dizer que também são muito bem-vindas e que é um privilégio estar conosco. Amém? Eu queria falar os nomes aqui dessa turma, para que você se sinta apresentada e muito mais bem-vinda. A Ágata, a Ana Lúcia, a Cíntia, a Edjane, a Fátima, Eliana, Osana, Carla, Letícia, Marli, Nilma, Sheila, Olinda, Tatiana, Ana Vitória, Vilma, Lídia, Kelly, Grace, Luana, Silvana, Lucélia, Sara, Thaís, Pastora Vânia, Yasmin, Lucimara, Marcília, Ivanete, Maria Helena, Elza, Marina, Cristina, Ana Beatriz, Débora, Simone, Elisângela e Déia. Essa turma tem 38 mulheres. Eu queria te dizer que a pandemia nada mais é do
uma ferramenta que Deus utilizou para alcançar mais vidas. Porque esse curso ele ia ter só apenas 20 mulheres presenciais. Mas o Senhor quis acrescentar 38 mulheres online, sendo de Pernambuco, Bahia, Guarulhos, Mogi das Cruzes, São Paulo capital, e 8 igrejas desse mesmo curso e diversas religiões, porque esse curso ele não distingue ninguém, ele não tira ninguém. Toda aquela que quer aprender a palavra de Deus, ela pode ser incluída neste curso. Amém? Que você seja mais que abençoada, no nome de Jesus. E nós vamos começar hoje a aula 2. E você que estiver aí com a sua apostila, o seu caderno, anote o que você quiser. E vamos estar em espírito de oração para que a internet não trave, para que tudo flua segundo a vontade dele. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse aí a tua apostila na página 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre aprendendo com Maria e com Marta. Será que nós podemos aprender com as nossas irmãs Maria e Marta? Com certeza, né? Com certeza nós podemos aprender com essas amadas, com essas preciosas. E eu queria que você abrisse aí a tua palavra ou a sua Bíblia, a sua apostila, em Lucas 10. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus, sobre saber esperar, sobre sermos mulheres espirituais. E você que puder aí, comente tudo aquilo que Deus estiver falando com você. Se você quiser, coloque aí nos comentários. Vamos edificar umas às outras. Amém? Glória a Deus. Então você que puder colocar aí Lucas 10, nós vamos ler do 38 ao 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também os seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que eu gostaria que você refletisse agora? Eu queria que você pensasse como que está a sua ansiedade. Como que está em relação a esperar aquilo que Deus tem para você? Como que hoje o Senhor talvez te pedisse para você parar algumas coisas e refletir? Como que está o seu coração em relação a isso, em relação ao tempo? Como que está a sua resposta a Deus em relação a isso? No nome de Jesus. Então, Jesus, ele foi para a casa de Marta. E ele foi recebido por Maria e por Marta. Só que na verdade, ele foi recebido por Maria e por Marta. Só que Maria, ela ficou um pouco intrigada. Maria ficou um pouco sem saber o que fazer, porque ela queria servir Jesus, só que ao mesmo tempo ela queria que Marta também estivesse com ela. E ela ficou se incomodando com toda aquela situação,
de toda aquela tarefa, de tudo aquilo que ela tinha que fazer. E aí o que aconteceu? Ela começou a falar isso para Jesus, que Marta não a estava ajudando. Só que Jesus, já pronto para dar uma resposta, ele disse assim: Marta, Marta, está afadigada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor, do qual não lhe será tirada. Sabe, amadas, muitas vezes a mulher, ela faz diversas coisas durante o dia, não é verdade? A mulher, ela consegue fazer muitas coisas, talvez ao mesmo tempo. A mulher tem essa habilidade, essa característica, talvez até de resolver tudo. Mas a mulher, muitas vezes, ela deixa de ser um pouco espiritual. Ela coloca muitas vezes a ansiedade em cima das coisas, na frente das situações. E às vezes ela não percebe que Jesus às vezes está querendo falar com ela. Às vezes Jesus só quer uma adoração. E conforme as tarefas, conforme as coisas que ela coloca, muitas vezes fazendo sem pensar, descontroladamente, ela perde essa essência da adoração. Essa essência de ouvir o rei, essa essência de estar com ele. Maria, ela não se contentou de estar fazendo sozinha, ela queria que também a irmã estivesse com ela. Então ela foi questionar isso. Ela foi questionar a questão de estar Jesus conversando com Marta sobre isso. E aí Maria, ela não percebe que a irmã, ela estava tendo um momento tão especial com o rei. Marta, ela tira a visão do céu, ela tira a visão do que Deus tem e ela começa a questionar a irmã de não ter ajudado. Sabe quantas vezes nós estamos, muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia e a gente não ouve a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos na correria do dia a dia e a gente tira até as pessoas que estão tendo uma revelação do céu. Isso nos incomoda muitas vezes, porque nós não entendemos que aquele é o momento de adoração da pessoa. Aquele momento, talvez, Jesus está falando com ela. E isso pode acontecer até mesmo conosco. A mulher, ela tem tantas habilidades que às vezes ela esquece um pouco que ela tem que fazer uma coisa de cada vez. E ela quer resolver talvez tudo. E eu vou te dizer, você não vai resolver tudo ao mesmo tempo. Você pode até resolver tudo, mas você não vai resolver tudo ao mesmo tempo. E o mal do século hoje também é, além da depressão, é a ansiedade, porque a depressão muitas vezes começa com ansiedade. A Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos com nada. E como não estar ansioso em meio a uma pandemia, em meio a incertezas, onde nós não temos a clareza de nada? É justamente nessa situação que Deus quer que você confie. Porque confiar, não ser ansioso com aquilo que a gente já tem certeza, que a gente já sabe o que vai acontecer, é muito fácil. Agora, quando nós não temos certeza de nada e confiamos, colocamos a confiança em Jesus, é quando realmente nós temos a paz dele, que excede todo entendimento. E eu queria que você pensasse sobre isso. Será que muitas vezes você tem tido algum problema em relação a isso? Como que está o som? O som parou? Vocês estão me ouvindo bem?
Como que tá o som aí? Ela foi questionar. Voltou? Amém. De estar Jesus. Glória a Deus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Como que está o seu coração em relação a esperar, a estar com Deus? Maria escolheu a melhor parte. Se você puder escrever aí, Maria escolheu a melhor parte. E Jesus disse que não iria ser tirado. Ela escolheu a melhor parte, que ele não ia fazer nada por isso. Marta, talvez, ela ficava muito se questionando. Como que será que eu vou agradar Jesus? Afinal de contas, Marta foi quem convidou Jesus para entrar na sua casa. Marta chamou, só que ao mesmo tempo ela não queria fazer uma visita, ela queria só agradar talvez Jesus, fazer as coisas de casa. Só que ela esqueceu que o Rei da Glória estava na casa dela. Ela esqueceu que muito melhor do que servir o Mestre, tem uma coisa mais principal ainda, é estar com o Mestre. Muitas vezes quem já tem ministério, quem já é obreira, às vezes esquece que o melhor não é o ministério. O melhor é estar com Ele. Porque o ministério muitas vezes ele pode parar. O ministério muitas vezes ele nos cansa se nós pararmos de orar para Jesus. Então, antes do ministério, nós temos momento com Jesus. E esse momento com Jesus foi o que Maria aproveitou. Afinal de contas, a visita mais importante da nossa vida estava na casa dela. Imagina o Senhor Jesus estar na nossa casa. Imagina o Senhor Jesus chegar na nossa casa. Você não iria querer ficar do ladinho dele? Eu iria. Eu iria querer ficar do ladinho dele. Mesmo que talvez eu pudesse fazer um suco, fazer uma sobremesa, fazer alguma coisa para ele comer. Ou hoje, nos tempos mais práticos, pedir uma pizza. Mas eu tenho certeza que, bem antes disso, o Senhor queria que eu entregasse a minha atenção, o meu coração e a minha adoração a Ele. Antes de você ser qualquer coisa, você é dele. Antes de Ele te escolher para um ministério, para a obra dele, Ele te escolheu para estar com Ele. O estar com Ele, muitas vezes, nós deixamos para trás. O estar com Ele de apenas você entrar no seu quarto e ouvir a voz dele no teu coração. Muitas vezes você fechar o teu quarto e você falar coisas que ninguém poderia ouvir porque talvez não entenderia, mas Ele te entende. É justamente isso que não pode se perder entre a minha vida e a sua vida quando nos tratamos do Rei. A nossa intimidade com Ele, muitas vezes a rotina do dia a dia, muitas vezes a ansiedade nos tira do foco. E aí Marta, ela ficou indignada, ela ficou sem saber o que fazia. Porque as tarefas, as coisas do cotidiano, talvez colocando para hoje as coisas do mundo, muitas vezes têm nos tirado do centro da vontade de Deus. E não que as outras coisas não sejam importantes, porque as outras coisas são importantes, mas não são mais importantes do que estar com Ele. E eu queria que você pensasse aí. Você tem sido mais adoradora ou você tem sido mais ansiosa? Se você colocasse um equilíbrio entre adoração e as coisas que você faz no cotidiano, como tem sido isso na sua vida? Queria que você continuasse aí na sua apostila. Saber lidar com Maria, mas também saber lidar com Marta. Uma muito espiritual e outra mais natural.
porém as duas muito preciosas ao Senhor. Saber dosar as duas características, saber ter o equilíbrio, saber agir na hora certa, sem desmerecer nada. Não é fácil, mas eu creio que é possível nós melhorarmos isso a cada dia. Eu queria que você colocasse aí, primeira carta aos Coríntios 2, nós vamos ler do 13 ao 16. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós vamos estudar aqui, versículo por versículo. A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, tudo que nós aprendemos é o Espírito Santo que nos ensina, através da palavra. E que eu só posso comparar as coisas espirituais apenas com as coisas espirituais. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, porque são loucura. Muitas vezes, talvez, você conheceu alguém espiritual e você pode ter tido algumas coisas que você não entendia, talvez, na época. E conforme o tempo, o Senhor, o Espírito Santo foi te discernindo, te revelando, trazendo sabedoria para você, e você foi aprendendo. Os espirituais, a Bíblia diz que discerne todas as coisas. Significa que discerne no plano físico, no plano emocional e no plano espiritual. Aquele que é espiritual, aquele que recebe informação do Espírito Santo, ele entende sobre tudo. Ele não fica perdido no meio do caos. Ele sempre tem uma saída, ele sempre tem paz. Por isso que a Bíblia nos traz a vivermos sem ansiedade. A Bíblia nos traz a vivermos como pessoas espirituais, porque o ansioso, grava isso, o ansioso, ele muitas vezes não é espiritual. Por quê? A ansiedade tira o foco. A ansiedade tira a inteligência espiritual. E muitas vezes o ansioso faz aquilo que a carne diz e não o que o Espírito diz. E a mulher, para ela conseguir agradar o Senhor, ela tem que ser uma mulher espiritual. Ela tem que ser uma mulher que não vive sobre a ansiedade e nem as coisas que o mundo coloca para ela. E como dizer um basta na ansiedade? Através de muita oração e mudança de hábito. Como assim? O que te deixa ansiosa? Estou te perguntando hoje, amada. O que tem te deixado ansiosa? Que muitas vezes você tem questionado as coisas de Deus, mas porque você quer entender tudo. Deixa eu te falar. Às vezes Deus não vai te falar tudo. Às vezes Ele vai fazer e você não vai entender. O ansioso, ele quer entender tudo, ele quer controlar tudo. E muitas vezes a mente dele fica tão cansada de tanto ele pensar coisas que nunca aconteceram. De tanto ele querer colocar no papel uma coisa que não tem como colocar. Eu não estou dizendo que você não tenha que ser organizada. São coisas diferentes. Ser organizada é uma coisa, ser ansiosa é outra. Eu não estou dizendo para você fazer tudo de qualquer jeito. Eu estou dizendo que você tem que muitas vezes confiar em Deus, fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele. Mas às vezes a mulher, ela tem uma tendência de querer fazer a parte até de Deus. Ela se acha às vezes que ela controla tanto as coisas, que ela quer fazer a parte do marido, a parte do filho, a parte dela.
a parte de Deus. E muitas vezes ela se sente afadigada, porque ela na verdade tentou fazer muitas coisas que nem eram dela. A mulher também não tem muita paciência de ver uma coisa a fazer e não ser feito, não é verdade? Se nós formos perguntar, acredito que 99% das mulheres não aguentam ver algo que tem que ser feito e não fazer. Às vezes você pediu para o seu marido diversas vezes, não é verdade? E ele não fez. E aí você vai lá e faz. Mas eu quero te dizer que se você fizer uma vez, muitas vezes você vai ter que fazer. Porque é mais fácil você ficar um dia sem algo que você pediu do que você ficar uma vida toda tendo que corrigir uma coisa que nem é sua. Eu falo muito o exemplo de trocar, por exemplo, o bujão de gás. Isso é um exemplo prático. Muitas mulheres hoje em dia trocam bujão de gás, isso é normal. Eu não troco, não sei fazer isso. Mas o que eu coloquei, eu aprendi desde quando eu morava com meus pais, que quem fazia isso era meu pai. Nada contra a mulher trocar, amém? Só que eu me sinto mais segura, o meu marido fazendo isso. Eu poderia fazer várias coisas aqui em casa, de trocar isso, arrumar aquilo, de tudo que o homem geralmente faz. Mas eu preferi não fazer, porque antes de eu casar, eu ouvi algumas ministrações de que isso não dá certo. Porque uma vez que você faz, muitas vezes você vai ter que fazer. E não tem nenhum problema de você fazer, mas é que muitas vezes você vai fazer e depois você vai se sentir sobrecarregada. Não é questão de você saber fazer ou deixar fazer. É questão que muitas vezes você não vai dar conta de tudo. E você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta daquilo que Deus quer que você faça. Só que a ansiedade muitas vezes vem para nós e coloca isso. Você tem que fazer logo. Nossa, não foi feito ainda. E às vezes nós vamos fazendo coisas. E conforme os anos nós vamos nos sobrecarregando. Porque na verdade nós fizemos coisas que nem era para a gente ter feito. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que nós temos que refletir e saber se nós não estamos sendo ansiosas e talvez precipitadas em algumas coisas. Para que a nossa saúde, tanto física como emocional e espiritual, esteja saudável. A mulher pode fazer muitas coisas, mas ela não dá conta de tudo. Ela pode até conseguir, mas depois ela vai se sentir cansada. Como se ela não tivesse tempo para ela. Porque afinal de contas ela resolveu tudo. Aleluia. E aqui nós vamos continuando. Que diz assim, ó. Considerar as duas coisas pode ser difícil. Nós estamos aqui na apostila. Mas o importante é sermos mulheres espirituais, porém também organizadas e ocupadas com nossas obrigações, mas sabendo que a melhor parte sempre será uma mulher adoradora, independente da situação. Sermos mulheres espirituais. Sempre vermos o lado espiritual do que está acontecendo. Nossa, aconteceu tal coisa. O que eu posso aprender com isso? E Jesus faz um diagnóstico de Marta. Qual foi o diagnóstico de Marta? De ativista. Olha só, Marta, ela é uma abençoada, amém? Foi uma abençoada, uma irmã preciosa para nós. Mas Marta chama a visita e ela se incomoda da irmã estar dando atenção para a visita. Isso não é estranho? Você chama alguém para sua casa, você tem que se alegrar que as pessoas que estão na casa estão dando atenção para a visita que você chamou. Mas não, Marta ela fica entristecida, fica chateada. Tá vendo como a ansiedade muitas vezes nos leva a enxergar as coisas só naturais? Ela não lembrou que ela estava recebendo
a pessoa mais importante na casa dela. E o ativismo, Marta era do tipo hospedeira, dinâmica e ativista. Porém, o ativista peca pela pressa, vive sob a pressão do tempo e é submissa da tirania da urgência. Sabe aquela pessoa que tudo tem que ser para ontem? Tudo tem que ser agora, ela não se planeja e as pessoas têm que fazer do jeito que ela planejou. Pessoas que não conseguem controlar, tem que ser hoje, tem que ser já. E aí ela começa a viver isso na mente dela, ela não consegue mais viver outra coisa, porque ela sempre tem que estar fazendo muita coisa. Quando ela para, alguma coisa aconteceu, como se tivesse alguma coisa de errado. A ansiedade, ela faz isso com as pessoas. Ela deixa as pessoas já no automático, elas já nem param mais para pensar, elas já vão fazendo. E muitas vezes a gente tem isso devido à rotina, devido ao trabalho, devido às muitas coisas que a mulher tem. E a mulher tem muitas coisas para fazer, não é verdade? Mas a questão é, será que você não é muito acelerada? Talvez aqui essa noite é para nós pensarmos. Se nós não temos que talvez termos mais paciência com nós mesmos. E em 1 Pedro 5,7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes nós não vamos para ele, nós queremos resolver tudo, conversa com uma amiga, conversa com o ciclano, mas não coloca para ele as nossas inquietudes, não coloca para ele o que nós queremos. E a Bíblia diz que nós temos que lançar nele. O que é isso, lançar? Pensa numa rede, por exemplo. Quando um pescador vai pescar, ele lança a rede para que possa vir os peixes, não é isso? Quando nós lançamos a nossa ansiedade, as nossas inquietações a Jesus, é como se você lançasse e Jesus trouxesse a paz para você. Mas você só pode ter a paz, receber a paz nessa rede. Eu estou falando de uma rede espiritual, amém? Você só pode receber essa rede espiritual se você lançar a rede da ansiedade. Não tem como eu receber a paz se eu não coloco para ele a ansiedade. É justamente isso. Se eu quero receber a paz de Jesus, eu tenho que largar mão, tenho que deixar de lado a ansiedade. É claro que não é de um dia para o outro que você vai aprender isso. São dias constantes, persistência, e erra, e levanta, e faz de novo, e acerta. Mas aí você tem que saber que você tem a mente de Cristo. E por você ter a mente de Cristo, você pode aprender a ser uma mulher mais espiritual e menos ansiosa. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos. Existem muitas mulheres com doenças emocionais, porque são sobrecarregadas. Muitas mulheres que precisam de tratamento psiquiátrico, mas às vezes começou com uma ansiedade, às vezes começou com coisas que ela já não aguentava mais, estava tão sobrecarregada que o físico dela atingiu as emoções. E nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar dos três, santificar os três. Amém? E Maria é retratada como alguém que tem prazer em escutar. O ansioso, a ansiosa, né? Ela tem dificuldade de escutar. Ela, na verdade, ela já quer dar uma resposta daquilo que ela está ouvindo, então ela para, geralmente, uma conversa e ela começa a falar. Ou então você vai conversar com uma pessoa e ela não te ouve, ela só fala. É outro indício de ansiedade. A ansiedade, ela faz com que os relacionamentos fiquem fracos. Por quê? Você gosta de conversar com uma pessoa que só ela fala? Claro que não. Quando você vai conversar, você quer ser ouvida e você também quer falar, não é? Então a ansiedade muitas vezes tem destruído os casamentos, os relacionamentos, as amizades.
Porque todos nós queremos ser ouvidos, mas nem sempre nós queremos ouvir. O ansioso, às vezes, ele não para ouvir, ele sai fazendo, sai falando e vai indo, e não vê que, às vezes, muitas vezes, já fez, já aconteceu e era para ter esperado. Para Marta, Maria era uma pessoa devagar. Para Marta, Maria talvez era uma pessoa preguiçosa. Existem sim pessoas preguiçosas de verdade. Mas mesmo que existem pessoas preguiçosas, você não precisa ser acelerada. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter paz em tudo aquilo que você faz. Porque senão nós começamos a ter pesos sobre a nossa vida de coisas que nem é necessário, nem tem o porquê. E aceitada aos pés de Jesus, era fortalecida espiritualmente por Deus. Maria estava se fortalecendo. Maria estava, talvez, no momento que ela precisava estar ali do ladinho de Jesus. Quantas vezes nós precisamos estar do ladinho de Jesus e nós queremos continuar a fazer as coisas? Às vezes nós temos, talvez, medo de falar que você precisa de um tempo. Medo de talvez falar que você precisa respirar. E a mulher, ela é dona de casa, ela trabalha, ela é esposa, ela faz diversas coisas. Mas ela também precisa de um tempo. Ela também precisa estar com Jesus e ser fortalecida, ser revigorada, ser restaurada. A melhor hora que você tenha, irmã amada, é a hora que você está só com Ele. É a hora que Deus renova tudo aquilo que Ele tem colocado em você. Todas as forças. Então você precisa muitas vezes parar um pouquinho, respirar, receber dele diretamente, porque você pode. A Bíblia diz que você pode falar com Ele através do nome de Jesus. O livre acesso. Foi rasgado o véu. Então basta só você ter um tempo para conseguir ouvir Deus. Porque muitas vezes a ansiedade e os afazeres de casa, da rotina, de tudo que nós fazemos, nos tira a voz de Deus. Não que Ele parou de falar, às vezes Ele está falando, mas você não está ouvindo. E não adianta Ele falar e a gente não ouvir. E escutar a Deus pode ser uma atitude mais importante neste momento da sua vida. Sabe, amada, talvez esse tempo de pandemia seja o tempo que Deus mais quer falar conosco. Você acha que Deus colocou de novo nós em casa simplesmente à toa? Não. Porque Ele quer que você se ajoelhe no seu cantinho e fale com Ele, só Ele te ouça. Ele quer estruturar, mais uma vez, restaurar as famílias, a oração em família, a comunhão em família. Talvez você esteja vivendo um momento em que é necessário, como Maria, escutar o que Deus tem a dizer. Eu queria te perguntar, amada, escuta. Você está disponível a escutar o que Deus tem a dizer? Esteja disponível a escutar o que Deus tem a te dizer. Às vezes nós falamos muito e às vezes também até oramos muito. Mas às vezes nós temos que ter um momento de orar e depois de receber a resposta do Pai. O que é isso? Todo mundo que tem um relacionamento, uma hora fala, mas depois ouve. A oração também tem uma outra via, que é a resposta de Deus. Mas às vezes nós oramos e damos a resposta, não esperamos a resposta. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não é iFood, o tempo de Deus não é micro-ondas. O tempo de Deus é o tempo de Deus e só Ele sabe o que é melhor para nós. E em 2 Pedro 3,8 que diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como um dia.
Talvez nós estamos esperando uma promessa, só que para Deus, um dia é igual 1000 anos. E 1000 anos é igual um dia, ou seja, o tempo é dele. Às vezes nós estamos contando com o que Deus vai fazer, mas às vezes ele vai demorar aos nossos olhos. Mas não significa que ele não vai fazer. E também muitas vezes ele não vai fazer, porque ele sabe que é melhor para nós. O tempo está nas mãos do Senhor. O tempo está nas mãos do Senhor. Será que esse Covid vai acabar agora? Será que esse Covid vai acabar ano que vem? Será que esse Covid vai acabar em 2000 e alguma coisa? Nós não sabemos, amados. Agora eu sei que Deus está no controle. Que se você entregar a ansiedade para Ele, Ele te devolve com a paz. Salmo 57 diz assim: ouve, povo meu, eu falarei, ó Israel. A parte A dos 57 de Salmos diz assim: ouve, 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 povo meu. Nós temos que sim clamar, orar, nós temos a todo tempo, a Bíblia diz que nós temos que a todo tempo estar orando, em espírito, orando e declarando, mas também nós temos que estar ouvindo Deus. Não ouvindo as notícias, não ouvindo as desgraças que passam na televisão, mas ouvindo Deus. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. Amém? Que nós possamos lembrar disso. Você, mulher preciosa, você pode fazer tudo, mas você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Existem tempo para cada coisa. E Gênesis 16, se você puder anotar aí, não está na apostila, Gênesis 16, do 1 ao 4, que diz assim, sobre a história de Sarai, né? Antes de ser Sara, era Sarai, e Abraão antes era Abrão. Então diz assim no versículo 1 do capítulo 16 de Gênesis: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O que eu queria que você pensasse? Essa passagem é muito conhecida, é a história de Sara e Abraão, antes de mudar o nome, né? E Sarai, ela era estéril, e ela não podia gerar filhos. E ela era muito incomodada com isso. E ela teve uma ideia brilhante, se você puder colocar aí, ideia brilhante, de dar a serva para o seu marido. Olha só. Ideia brilhante, eu estou, na verdade, aqui falando ao contrário, né? Porque ela não teve sabedoria nenhuma. Ela tinha que ter esperado a promessa. Afinal de contas, eles estavam na terra da promessa, eles estavam em Canaã. Muitas vezes você vai estar na terra da promessa, mas ainda não é a hora da promessa. Entende que tudo tem que ser conforme Deus quer? Não basta você estar no lugar certo, tem que estar na hora certa para acontecer. E aí Sarai queria antecipar isso. Não está vindo meu filho, eu vou dar um jeito, eu vou dar a minha serva para o meu marido, Abraão. E aí foi tudo que deu errado. E quando Agar teve o filho, Sarai já tinha caído em si. E na verdade ela já tinha ficado chateada só do filho ter nascido. Só que na verdade a ideia veio dela. Foi ela que pediu para fazer isso. Sabe o que a ansiedade nos faz também?
a não termos inteligência. Sarai, ela deixou de enxergar a promessa e ela enxergou com os olhos naturais. Foi quando ela errou. Por que que esse assunto é um assunto muito importante? Porque muitas vezes nós e até o inimigo vai nos colocar pratos que vai ser muito mais fácil, mas não vai ser o que Deus quer. E aí nós temos que ter sabedoria. Sarai não pensou no futuro. Ela não pensou que o marido dela teria um filho com a serva e que seria totalmente ao contrário do que o Senhor prometeu. Outra coisa que a ansiedade faz é você perder a promessa. Muitas pessoas querem dar um jeitinho e acabam perdendo a promessa, porque fazem do jeito que querem. A ansiedade nos tira daquilo que Deus prometeu. E não que Deus não vá cumprir, porque Deus cumpre. Só que às vezes nós dificultamos aquilo que Deus quer fazer. A ansiedade sempre nos leva a dar um jeitinho na promessa. O que aconteceu com Sarai? Tá demorando muito. Eu não vou ter esse filho logo. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, Abraão. Você vai ter uma relação com a minha serva e nós vamos ter um filho. É isso que a ansiedade faz. Dar um jeitinho. Porque afinal de contas, não aguentar esperar é o que faz em nossas vidas. Eles estavam no lugar certo, na terra da promessa, mas ainda não era tempo de ter filhos. Era necessário esperar. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é boa em esperar? Na verdade, ninguém é bom em esperar. Nós aprendemos a esperar quando praticamos a esperar. Ninguém nasceu bom, olha, eu gosto de esperar, afinal de contas, é muito bom ficar esperando. Ninguém é assim. Nós temos que aprender a esperar. E aprendemos a esperar quando lançamos a nossa ansiedade para Deus e temos paz. É só assim que nós conseguimos esperar, através da confiança em lançar a ansiedade a Deus. E eu queria que você lesse em casa aí, você anote aí, Lucas 12, do 22 ao 26. Lucas 12, do 22 ao 26, que fala a solicitude pela vida. Depois você lê com calma na sua casa, também vai falar um pouquinho com você, a palavra de Deus. E agora nós vamos em Filipenses, se você puder aí, Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe quando que você vai ter suas emoções controladas e os seus pensamentos? Quando você fazer o versículo acima. O versículo anterior diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Quer dizer o quê? Você tem que colocar para Deus, você tem que suplicar, você tem que orar, mas tem que deixar. Você tem que esperar a resposta dele. E aí, na consequência dessa espera, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E como que é isso na prática? Por exemplo, Senhor,
eu estou com medo da pandemia. Talvez muitas de vocês estão pensando isso. Sabe quando que Deus vai te entregar paz sobre isso? Quando você colocar diante dele, falar para ele do seu medo, falar do que você está sentindo e você deixar ele tirar a sua ansiedade e devolver com a paz dele. Não é a paz do mundo, é a paz dele. Você já falou e esperou? Ou você falou e quis resolver? Talvez você nem falou exatamente o que deveria falar, suplicar, orar, colocar tudo aquilo que está em você para Deus. Deus é a única pessoa que você vai falar qualquer coisa e ele não vai se surpreender. Afinal de contas, ele já sabe de tudo. E eu queria que você colocasse aí João 14, 27. Que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é se atemorizar? É ter medo do que vai acontecer. Mas o Senhor não vai acabar com essa pandemia? Mas o que vai ser do meu emprego? Mas tantas pessoas estão morrendo. Queridas, isso é bíblico. Nós não podemos nos atemorizar com uma coisa que é bíblica. Eu sei que é triste, é muito triste. Eu já tive Covid, eu sei que não é fácil. Eu não respirava. Mas eu estava pronta para, se Deus quisesse me levar, Ele me levava. É isso que nós temos que ter a certeza. Se eu passar mal, se não tiver vaga no hospital, queridos, uma coisa tem que saber, que tem a sua vaga lá no céu. Eu não sei se vai realmente ter vagas, porque o que a Bíblia diz é que coisas piores virão. Eu não quero te atemorizar, mas eu quero te deixar por dentro que isso é bíblico. Mas a vontade de Deus prevalece. A soberania de Deus prevalece. Em tudo, sobre os médicos, sobre essa vacina. Tudo pode acontecer. Agora, você lance hoje a sua ansiedade e tenha a paz de Deus. A paz que o mundo não tem. Porque a paz de Deus é uma paz permanente. O que é isso? Não importa a circunstância, eu continuo em paz. Não importa a circunstância, eu continuo confiando. Não importa a circunstância, eu continuo firme nas palavras do Senhor. Eu não vou abrir mão, eu não vou dar um jeitinho, eu vou viver a promessa. Se Deus te falou, Ele vai te cumprir. Não importa o Covid, não importa o que acontecer, vai acontecer. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas talvez não chegou ainda a hora. Talvez ainda não chegou o tempo. Mas confie nele. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, amadas? Glória a Deus. Você que foi edificada por essa palavra, dá glória a Deus, aleluia. Fica à vontade nos comentários. Nós vamos louvar agora. Você que esteja aí, que queira melhorar isso, a questão da ansiedade, começa a falar com o Senhor, para Ele te ajudar, para Ele te dar discernimento, sabedoria, direção, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Minha fonte eterna é minha canção, Rei do meu coração.
nesta hora esteja sedenta em adorá-la, faça como Maria, reserve um tempo só você e Ele, com o Rei da Glória, e muito Ele falará ao teu coração, no nome de Jesus. Agora, amém? Se você ainda tiver pedido de oração, pode colocar agora. Nós vamos entrar com confiança no trono da graça, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Ele pode tirar a ansiedade e nos trazer a paz dele. Ele pode nos trazer mais confiança nele. Que nós possamos ser mulheres mais fortes nele, mais sedentas pela palavra, mais sedentas por adorá-lo. Porque é o tempo de nós rendermos a Ele. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, porque tudo é dele. A nossa saúde é dele, nosso casamento. Você que é solteiro, os teus sonhos. Tudo aquilo que você consegue ver
e ouvir é dele. Que você possa entrar com confiança no trono da graça. Que você possa ter fé para pedir e também fé para saber esperar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida da Alessandra, Senhor, que está com suspeita de Covid, Deus. Quero também, Senhor, colocar, Senhor, a vida da Deia Rios, Pai. Ela tem pedido, Senhor, que ela possa ser mais sedenta pela Tua palavra. Quero orar, Senhor, pela família da Eliana, pelo Genilson, pela Geissa, pela Raíssa. Senhor, também quero colocar diante de Ti a Ágata, Senhor, que tem sofrido de ansiedade e tem tomado calmante para isso. Pai, no nome de Jesus, quero orar também pela família da Fátima, Deus. Que ela possa estar firme diante das situações, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida da Lucimara, Senhor, a sua família. A Marcele, Senhor, também pede, Senhor, oração. Para a Lucélia, Senhor, a Luciene. Estão com hemorragia e precisa muito de uma cura. Senhor, também a Nete, que pede oração pela família e por ela mesma. Senhor, também te peço, Senhor, pela família da Ana Lúcia e o seu noivo Erivaldo. Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, Senhor, mencionada nesta noite. Cada pedido de oração. Nós estamos te pedindo porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve. É um Senhor que inclina, Senhor, sobre as nossas súplicas. O Senhor não é um Deus surdo. E o Senhor nos responde conforme a Tua vontade. Deus, eu quero orar também pela família e a parentela da Natália. No nome de Jesus, Senhor. Cada um, Senhor, cada um que colocou aqui um pedido de oração, Deus, eu possa visitar com os Teus anjos sobre estes lugares. Sobre estas casas estejam estendidos, Senhor, os Teus anjos, Pai, livrando, Senhor. Senhor, aquele que está, Senhor, com medo do Covid, aquele que está com diagnóstico de Covid, eu te peço a Tua cura, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar os hospitais, os leitos, aquele, Senhor, que não tem conseguido respirar, aquele, Senhor, que não tem tido vaga nos hospitais. Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa vir com a Tua misericórdia. Pai, no nome de Jesus, restaura as famílias, Senhor. Senhor, restaura a família da Kelly. Restaura, Senhor, cada família que está aqui, Senhor, te suplicando. Nós sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós sabemos, Pai, que não existe outro maior que Ti. Sabemos que não existe outro mais poderoso que Ti. Rendemos a Ti, Senhor. Colocamos também, Senhor, a vida da Lourdes. Que o Senhor possa restaurar os rins. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amadas, você que está aí, que é da Bahia, glória a Deus pela sua vida. Você que é de Pernambuco, glória a Deus pela sua vida. Você que é de Guarulhos, glória a Deus pela sua vida. Você que é da Igreja Restauração de Vida, nós temos, acredito que mais de 20 mulheres desta igreja, com a pastora Vânia. Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês. As igrejas que eu mencionei no começo, Comunidade Cristã Casa, a Igreja do Trono de Deus, a igreja também Somos Um, Nasci para Deus, aquela que é católica ou espírita ou de outra religião, que Deus te abençoe no nome de Jesus, você também é muito bem-vinda. A Igreja do Batista do Jardim Orion, com as nossas irmãs aqui que louvaram. A Igreja Batista do Jardim Eliana. E se existe alguma igreja que eu não mencionei, todas vocês são bem-vindas no nome de Jesus. E também você que é da Igreja Batista, vinde e adoremos. Muito obrigado por estar conosco em comunhão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos terminar aqui. Pode terminar com louvor?
Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso, Deus. Aleluia. Tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge desse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Semana que vem, na próxima terça, estaremos aqui, se Deus permitir, no nome de Jesus. Você que tiver um pedido de oração, você também pode ir no nosso aplicativo, Igreja Vide e Adoremos, e colocar o seu pedido de oração. Nós, intercessores, estaremos orando por você, no nome de Jesus. Que você tenha uma noite de paz, que toda ansiedade caia por terra, no nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento guarde os teus pensamentos e tudo aquilo que é teu esteja debaixo da paz de Deus. No nome de Jesus, que você seja abençoada por Ele. Graça e paz. Um grande beijo.